Mas antes de começar, eu queria que a gente tivesse orando. Aproveitar que Dan está aqui, faz uma oração para nós, Dan. Senhor, ministra a Tua palavra, que os nossos corações, os nossos ouvidos sejam sensíveis ao que o Senhor traz para nós nessa noite. Aberto, Senhor, e haja em nós transformação de coração, transformação de mente. Isso se reflita na nossa vida em adoração ao Senhor, em serviço ao Senhor, em saber que tudo provém do Senhor, Deus. Usa teu servo, abençoa a vida de Stanley como servo do Senhor e usado pelo Senhor agora para transmitir essa palavra. Em nome de Jesus, seja sobre nossas vidas, assim como das crianças também, Senhor. Cada professor ali seja usado pelo Senhor na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, então vamos começar com a leitura desse texto de Marcos. Nós estamos no capítulo 15. A gente vem estudando semana a semana essa descrição da passagem de Jesus no Evangelho de Marcos. E agora a gente está no verso 22 do capítulo 15. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes, para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele, dizendo entre si: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. É interessante ao ler esse texto, porque lá no primeiro versículo, no 22, ele fala que o lugar chamava lugar da caveira. Era um lugar de extrema vergonha. Ali eram crucificados os piores indivíduos daquela sociedade. A crucificação era algo extremamente vergonhoso. Era uma vergonha máxima, era a punição máxima. Ali, quando os romanos queriam humilhar alguém, eles levavam aquele lugar, o lugar da caveira. Com ele, no outro verso, vai falar que foram crucificados 2 ladrões. De novo, um exemplo de vergonha. Depois é citada a profecia que a gente vai ler daqui a pouco, que fala que com ele foi contado entre os transgressores. Ou seja, ele foi contado entre os piores, entre os que não mereciam, entre os dignos de vergonha. Mais na frente fala que os mestres da lei zombavam dele, e que mesmo os que estavam na mesma situação que ele, também sendo crucificados, o insultavam. Todas essas marcas do texto do Evangelho de Marcos, eles querem mostrar a vergonha daquela situação. É uma triste descrição dos derradeiros momentos de Jesus. A crueldade estava ali exposta naqueles poucos versos. Esse texto nos faz pensar
na maldade e na injustiça humana. No mesmo texto de Marcos, se eu não me engano, no capítulo 10, vai dizer que Pilatos sabia que Jesus estava ali porque os sacerdotes tinham inveja dele. Muitos ali sabiam que Jesus estava sendo crucificado não por motivos justos, mas ainda assim, as pessoas que estão em volta praguejavam contra ele. Elas não se contentavam com aquele castigo que já era deveras sofrido. Eles tripudiam daquele homem que nada fez, e zombam dele e de seu sofrimento. Naquele momento, Jesus, que dias antes tinha sido recebido em Jerusalém com louvores, tem um encontro frio e sangrento com a dor, a maldade e o sofrimento. A cruz de Cristo é um farol para toda a eternidade, de até onde pode ir a consequência do pecado e da rebeldia contra o Deus Criador. Jesus não foi o primeiro injustiçado pela maldade humana, e nem foi o último, mas com certeza ele foi o mais puro. E a cruz de Cristo, ela levanta um estandarte para o passado e para o futuro e para toda a eternidade, de quem é o homem e até onde o homem, debaixo do pecado, pode chegar. E é muito importante, quando a gente lê essas palavras, entende esse texto, a gente conseguir captar a profundidade desse relato. Muitos ficaram chocados ao assistir o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, devido à tamanha violência que é exposta no filme. Mas estudiosos na mesma época disseram que o filme foi um pouco leve ainda, perto do que provavelmente era a crucificação. E para começar esse estudo, começar essa reflexão, eu queria que a gente imergisse nosso coração e entendesse a profundidade, a essência desse fato, dessa imagem, dessa situação acontecida. E a partir desse relato, duro, real, direto, nós vamos voltar mais de séculos atrás, quando o profeta Isaías profetiza esse acontecido, não com tamanha frieza e crueldade de detalhes, mas com uma ilustração mais clara, no sentido metafórico do que estava acontecendo ali. Para isso nós vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 53, e vamos ler do capítulo 3 até o versículo 10, do versículo 3 ao 10. Lembrem-se que esse relato, ele acontece séculos antes do Cristo vir e passar pela vergonha da cruz. Então vamos ler. Foi desprezado e rejeitado, pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de que os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Só nesses poucos versículos: desprezado, rejeitado, homem de tristeza, sofrimento, desprezado, enfermidades, doenças, castigado, atingido e afligido.
mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Transpassado, esmagado, feridas. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Releia comigo. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Esse impressionante texto do profeta Isaías nos mostra como e por que o sofrimento de Jesus cumpriu um propósito divino. Não é fácil entender por que Deus escolheu este caminho. Provavelmente, os discípulos que andavam com Jesus, que presenciaram há poucos dias manifestações tão impressionantes de seu poder, estavam desolados. Embora Jesus, o Mestre Divino, tivesse dito para eles em detalhes o que ia acontecer, eles não estavam preparados para lidar com a realidade que estava se mostrando ali diante deles. Jesus, neste momento, representava a soma de todos os nossos medos. Gente, se a gente tentar reviver o que esses homens que andaram com Jesus viram, talvez a gente consiga sentir o que eles sentiam em seu coração. Eles dedicaram anos, os últimos anos de sua vida, a seguir a esperança plena que eles viam nos olhos e nos atos daquele homem. Eles veneravam aquele homem que andava com eles e dedicaram o rumo de suas vidas a ele, a partir do momento que ele os chamou. E embora ele tivesse falado com eles, vai acontecer isso comigo. Ver esse homem ser morto, crucificado, de uma maneira tão dura, provavelmente desolou seus corações, estraçalhou suas esperanças. A dor, a vergonha, a impotência, o abandono, tudo se mesclava naquele homem ensanguentado. Há poucos dias, o coração deles estava cheio de esperança ao ouvir ele falar e executar tão poderosos sinais. Mas agora a dúvida pairava em seus corações. Será que Deus realmente estava com ele? Será que suas palavras, mediante aquela trágica cena que eles viam, ainda faziam sentido? Eles ainda não poderiam compreender, mas a cruz de Cristo era um definitivo ato de redenção e de justiça. Gente, à medida que a gente lida com uma determinada cena, com uma crucificação, a gente esquece um pouco. E a gente precisa de vez em quando voltar e pensar e entender o poder dessa história. Aqueles homens que vieram depois, nos séculos depois daquilo, e nos milênios, marcar a humanidade,
e construir a partir do nada uma religião que hoje monta aos bilhões de pessoas, estavam naquele momento totalmente destruídos. Hoje, como cristãos aqui no Brasil, é muito simples a gente falar do cristianismo, mas para o cristianismo chegar, muita coisa aconteceu para ele chegar aqui. Muitos homens deram suas vidas, muitos homens se entregaram completamente. Quando a gente estuda o relato da vida do Simonton, que é o precursor do Brasil, da religião presbiteriana no Brasil, da igreja presbiteriana, a gente descobre um jovem com 16, 17 anos, resolve ir para um país, sair do conforto de sua casa, para pregar o evangelho. E depois de muito padecer de doenças nessa terra estranha, difícil, ele morre jovem ainda, mas ele planta uma igreja. Aqueles homens que seguiam Jesus eram o início disso, e eles estavam sozinhos, vendo o centro de suas esperanças padecer. Mas a cruz de Cristo tinha um objetivo. A cruz de Cristo tinha uma função. Aquilo precisava acontecer, porque a justiça de Deus, do Deus justo, precisava ser satisfeita. Como a gente leu em Isaías, contudo foi a vontade do Senhor esmagá-lo. E em Hebreus 9, do versículo 11 ao 15, a gente vai entender mais claramente por quê. Hebreus 9, no versículo 11, vai dizer o seguinte: quando Cristo veio, como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isso é, não pertencente a esta criação. Cristo entrou num tabernáculo que não faz parte da nossa criação, está em outro patamar, como está na moda dizer. Não por meio de sangue, de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Observem como é bela a trindade envolvida nesse trecho. O sangue de quem? O sangue de quem? De Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. O sangue do Filho, por intermédio do Espírito, se oferece a Deus, como prova eterna do amor e da justiça de Deus. Deus cobrava um preço de justiça, porque o pecado tinha se tornado cruel. E Deus, como um coordenador da história, precisava trazer justiça. E através de si mesmo, ele providencia justiça, num ato de amor, por intermédio do Espírito eterno. Quem vai ler e vai ver que Espírito está em letra maiúscula, porque está falando do Espírito de Deus, que eternamente está com Deus. O sangue do Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus. Purificará nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. O sangue de Cristo purificará nossa consciência. Do quê? De nossos atos, como aquele ato cometido na cruz. Atos que levam à morte, de modo que possamos servir ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob
a primeira aliança. Aqui ele fala de duas alianças. De uma primeira aliança, que é a aliança da lei, onde o homem pecador merece a morte. Mas agora Deus se mostra numa segunda aliança, onde o sangue de Jesus, derramado na cruz, pela nossa maldade, pelos atos da nossa maldade, em função deles e por eles, é capaz de nos colocar em um novo caminho, que ele é citado ali nos versículos 11, os benefícios agora presentes. Lembre-se, toda vez que você ora, toda vez que você pede perdão a Deus, toda vez que você se reorganiza, se santifica, você está fazendo isso por esse sacrifício, a partir dos benefícios desse sacrifício, do sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu. Aqui podemos entender melhor o mistério da cruz. Um preço de sangue era necessário pela antiga aliança. Ali na cruz, o sangue de Cristo pelo Espírito Eterno se ofereceu limpo diante de Deus. Esse sacrifício vai ter sempre um valor eterno, como santificação, e nos conduz ao perdão e à salvação. Mas o sacrifício da cruz de Cristo não tem apenas um valor de pagamento. Entendam? A gente tem que saber olhar para a cruz e não ver apenas esse lado, o lado oficial de nos trazer a possibilidade da santificação e do perdão. Tem gente que olha para a cruz, e isso é muito comum, tem gente que olha para a cruz vazia e vê apenas uma porta, vê apenas uma saída, vê apenas um caminho, vê apenas uma indulgência, uma carta de libertação. Mas a cruz também é um exemplo, é um modelo, é um prumo de amor. O Deus que até aqui no Antigo Testamento se apresentava como santidade, glória e poder, agora se mostra como um exemplo constrangedor de amor. Depois da cruz de Cristo, o modelo do seu amor se impõe sobre nós, seus adoradores. Nós descobrimos na cruz de Cristo o exemplo mais assustadoramente constrangedor do amor. A cruz se transforma no grande paradigma da fé e devoção de Cristo e do cristão. Gente, a cruz ela deixa de ser apenas um ato e ela vira um exemplo, ela vira um jeito, ela vira uma essência. Isso vai ficar claro em Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Entendam, a partir da cruz, o caminho está traçado, o rumo está traçado, o jeito de ser está definido. Hoje, infelizmente, nós vivemos em um tempo cada vez mais individualista. Nossa noção de justiça foi quase completamente transformada em justiça própria. Cada vez mais, quando você vê alguém falando sobre justiça, ele está falando sobre justiça própria. Cada vez mais, a palavra justiça significa atender ao meu desejo de justiça. Até mesmo a Igreja de Cristo tem seus templos lotados de fiéis que buscam palavras de pregadores que saciam toda a sua sede de justiça própria.
O amor de Deus tem sido transformado em um produto que dê às pessoas a sensação de satisfação imediata dos seus desejos. E os seus desejos viram motivo de justiça. A gente ouve na mídia, em outras situações, jovens que procuram tentar suicídio porque tem um nariz diferente, porque tem um cabelo assim, porque tem um determinado desvio no rosto, porque para eles o mundo é injusto, porque fulaninho nasceu com o nariz desse jeito e eu nasci com o meu. E esses jovens correm com todo tipo de demanda, não só jovens, para as igrejas, e ali eles encontram pregadores, infelizmente, que vão dizer para eles que esse senso deles de justiça vai ser saciado por Deus. E isso tem tomado conta da sociedade, e nós não podemos nos perder nisso. Nós não podemos baratear tão grande sacrifício. Por isso, esse sacrifício não é apenas um sacrifício que paga, mas é um modelo, é um exemplo, é um prumo. Jesus não morreu à toa. Jesus morreu por aqueles que vão entender o seu sacrifício e vão crer nele. E crer nele significa entender o exemplo e seguir o exemplo. Jesus disse para Pedro: tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Aquele que me ama ouve as minhas palavras e as segue. Em diversos textos, Jesus deixa claro para quem ele morreu e para que ele morreu. E nós precisamos entender nos dias de hoje claramente: se você acha que Jesus morreu para você viver no seu mundo individualista e não seguir os exemplos da cruz, talvez você precise reler mais a Bíblia. Porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que Jesus morreu por todos aqueles que acham que Jesus morreu por ele. Mas Jesus morreu por aqueles que vão ver nele esse sacrifício, que vão ver nele esse exemplo e vão caminhar no prumo desse exemplo. Mesmo diante de tal quadro, a cruz de Cristo ainda se impõe. Ele se entregou e assim a justiça de Deus foi cumprida. Se realmente somos dele, precisamos rever nossas vidas, rever nossas ideias. Que tipo de justiça temos tido sede e fome? Que tipo de amor tem nos inspirado? Um amor sacrificial? Amamos nossos filhos, nossos amigos, nossos cônjuges, nos entregando por eles como Cristo se entregou por nós? Ou temos apenas defendido nossos interesses? Jesus Cristo morreu por nós, e isso basta. Mas a prova cabal de que realmente cremos nele é o fato de que seguimos seus passos. Pertencer a Cristo significa fazermos parte da essência de sua cruz. Se não temos comunhão com sua cruz, talvez nunca tenhamos tido comunhão com ele. Gente, isso é sério, a gente tem que pensar nisso. A comunhão com Cristo tem a ver com comungar com a essência dele. E até a cruz, a essência dele ainda poderia ser outra. Mas a partir da cruz, descrita aqui no início, a essência dele está bem clara. O amor vai até as últimas consequências pelo outro. Precisamos entender profundamente como essa mensagem precisa transformar nosso ponto de vista sobre a vida. A cruz de Cristo deve reposicionar completamente a maneira como vivemos e amamos.
Todos os discípulos de Cristo mais próximos, que foram alvo de seu amor, tiveram suas vidas transformadas. Eles passaram a viver por e para essa verdade. Gente, quem vai acompanhar a vida dos discípulos a partir da crucificação, a partir da volta de Cristo, da ressurreição? Eles mudam completamente. E agora eles começam a se entregar. E como eles, outros, se entregaram. Não lá na época de Jesus, durante todos esses 2000 anos que se passaram. Recentemente eu estava comentando com um amigo, falando sobre um time que está se dando muito bem agora na Liga dos Campeões, que é da Moldávia. Na Moldávia houve um grande avivamento. Quando eu escutei disso, eu falei, nossa, eu nem sabia que existia esse país. Aí, recentemente eu lembrei. Nesse avivamento, os jovens se vendiam como escravos para falar de Jesus em outras terras. Foi um avivamento gigantesco que aconteceu num pequeno país da Europa. A cruz de Cristo continuou fazendo os seus. Como eu disse, Jesus não morreu à toa. Ele morreu pelos seus e os seus vão continuar seguindo seus passos. Vão continuar se inspirando na cruz de Cristo e sendo exemplos vivos dela. E você? Sua vida tem sido remodelada pela cruz de Cristo? O amor é a única saída. Eu queria que Daniel viesse aqui eu queria que a gente tocasse de novo essa última música do dízimo. Gente, ao tocar essa música, pode vir também. Eu queria que a gente estivesse pensando nessas palavras que vão ser cantadas.